Você já parou para pensar que talvez o final de Coraline não seja tão feliz quanto parece? Porque hoje eu vou mostrar uma teoria perturbadora que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse filme. Uma teoria que sugere que a outra mãe nunca foi derrotada de verdade. E mais assustador ainda, que tudo o que aconteceu com Coraline fazia parte do plano da criatura desde o início. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final, porque algumas evidências são tão estranhas que parecem ter sido colocadas de propósito pelos criadores do filme. Antes de falar da teoria, precisamos entender quem é a outra mãe. No filme, ela aparece como uma versão perfeita da mãe de Coraline. Ela cozinha melhor, ela dá atenção, ela escuta, ela faz tudo aquilo que a Coraline sente falta na vida real. Mas existe um detalhe muito importante. Em nenhum momento o filme explica exatamente o que ela é. Ela não é chamada de bruxa, não é chamada de demônio, não é chamada de fantasma. Ela simplesmente existe. Isso significa que estamos lidando com uma criatura muito mais antiga do que parece. Uma entidade que provavelmente existe há séculos, talvez até há milhares de anos. E isso nos leva ao primeiro ponto da teoria. Durante o filme, parece que Coraline é uma criança especial, a escolhida, a única capaz de derrotar a outra mãe. Mas existe um problema. As crianças fantasmas encontradas por Coraline passaram exatamente pela mesma situação. Todas foram atraídas, todas receberam presentes, todas acreditaram que tinham encontrado uma vida perfeita, todas acabaram presas. Ou seja, Coraline não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Ela é apenas mais uma criança dentro de uma longa lista de vítimas. Então surge uma pergunta: como a outra mãe sempre sabe exatamente o que cada criança deseja? Pensa comigo, quando Coraline entra no outro mundo pela primeira vez, tudo parece ter sido criado especialmente para ela. Os pais são divertidos, a comida é perfeita, os vizinhos são incríveis, tudo gira em torno dos desejos da garota. Mas como a outra mãe conseguiu criar um mundo tão específico? A teoria sugere que ela estava observando Coraline há muito tempo, talvez semanas, talvez meses, talvez até antes da mudança para a nova casa. A pequena porta não seria apenas uma passagem, ela seria uma espécie de janela entre os mundos, um meio que a criatura utiliza para estudar suas vítimas. Ela aprende seus medos, seus desejos, suas inseguranças e então constrói uma armadilha impossível de resistir. Agora vamos para um detalhe que muita gente não percebe. No começo do filme, o outro mundo parece gigantesco, colorido, cheio de vida, cheio de detalhes. Mas conforme a história avança, tudo começa a se deteriorar. As paisagens ficam vazias, as cores desaparecem, os personagens se tornam estranhos. Alguns lugares simplesmente deixam de existir. É como se aquele universo estivesse apodrecendo. Mas por quê? A teoria tem uma resposta assustadora. Segundo essa teoria, o outro mundo não possui energia própria. Ele depende das almas capturadas pela outra mãe. Cada criança presa ajuda a manter aquele universo funcionando. É por isso que os fantasmas continuam existindo mesmo depois da morte. Suas almas permanecem presas ali, funcionando como combustível para a criatura. Mas existe um problema. Com o passar dos anos, essa energia vai acabando. E quando isso acontece, a outra mãe precisa encontrar uma nova vítima. Isso explicaria o desespero dela ao tentar capturar Coraline. Não era apenas fome, era sobrevivência. Sem uma nova alma, o mundo dela começaria a entrar em colapso. Existe outro personagem extremamente misterioso, o Gato Preto. Ele aparece em momentos importantes, conhece as regras daquele universo, entende quem é a outra mãe e nunca demonstra medo dela. Estranho, não acha? A teoria sugere que o gato já enfrentou essa criatura antes. Talvez ele tenha encontrado outras vítimas. Talvez ele tenha testemunhado outros ciclos. Isso explicaria porque ele sempre parece saber exatamente o que está acontecendo. Ele age como alguém que já viu aquela história inúmeras vezes e talvez tenha falhado em salvar outras crianças no passado. Agora
Agora, imagine algo ainda mais assustador. E se Coraline tivesse aceitado costurar os botões nos olhos, o que aconteceria depois? Provavelmente a mesma coisa que aconteceu com as outras crianças. A outra mãe teria absorvido sua alma. Depois esperaria alguns anos, encontraria outra vítima e repetiria o processo novamente. Um ciclo infinito, sempre igual, sempre cruel, sempre escondido. Chegamos à parte mais importante da teoria. No final do filme, Coraline derrota a criatura, ou pelo menos é isso que parece. Mas será mesmo? A única coisa que vemos é a mão da outra mãe tentando recuperar a chave. Depois ela cai no poço. Fim da história. Só que existe um detalhe. Nunca vemos o corpo da criatura. Nunca vemos sua destruição definitiva. Nunca recebemos confirmação de que ela realmente morreu. E em filmes de fantasia e terror, existe uma regra muito famosa. Se você não vê o monstro morrer, talvez ele ainda esteja vivo. A chave representa algo muito maior do que apenas uma porta. Ela representa acesso, conexão, ligação entre dois mundos. Coraline joga a chave no poço, acreditando que resolveu tudo. Mas e se aquela não fosse a única porta? E se existissem outras entradas espalhadas pelo mundo, outras casas, outras passagens, outras vítimas esperando para serem encontradas? Isso explicaria como a outra mãe conseguiu capturar tantas crianças ao longo da história. Ela não depende de uma única porta, ela depende apenas de encontrar alguém vulnerável. E é exatamente por isso que essa teoria é tão assustadora, porque ela transforma Coraline em algo muito maior do que uma simples história infantil. Ela sugere que a outra mãe não é apenas uma vilã, ela é uma entidade antiga, uma predadora que existe há séculos, uma criatura que se alimenta da solidão, da tristeza e dos desejos das crianças. E mesmo que Coraline tenha escapado, talvez ela tenha sido apenas uma das poucas que conseguiram sobreviver. Enquanto isso, em algum lugar do mundo, uma criança pode estar encontrando uma pequena porta escondida atrás de uma parede. Uma porta que leva para um lugar maravilhoso, colorido, perfeito, bom demais para ser verdade. E do outro lado, alguém está esperando, com um sorriso no rosto e botões nos olhos. Mas essa é apenas uma teoria. O que você acha? A outra mãe realmente morreu? Ou ela ainda está por aí esperando sua próxima vítima? Comenta aqui nos comentários.